Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é sábado, dia 2 de dezembro de 2023 e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada de cura através dos ensinamentos de um curso em milagres. Nossa jornada de cura da criança interior através dos ensinamentos de um curso em milagres. Começamos o nosso vídeo com a leitura do texto do dia, o que é o ego, o texto de número 12. O ego é idolatria, o sinal de um ser separado e limitado, nascido em um corpo, destinado a sofrer e a terminar sua vida na morte. É a vontade que vê a vontade de Deus como inimiga e toma uma forma na qual ela é negada. O ego é a prova de que a força é fraca e o amor amedronta a dor, de que a vida é realmente morte e de que só aquilo que se opõe a Deus é verdadeiro. O ego é insano, ele se estabelece no medo, além de todos os lugares, à parte de tudo, separado do infinito. Em sua insanidade, pensa que veio a ser vitorioso sobre o próprio Deus. E em sua terrível autonomia, vê que a vontade de Deus foi destruída. Ele sonha com o castigo e treme com as figuras dos seus sonhos. Seus inimigos que buscam assassiná-lo antes que ele consiga garantir a sua segurança, atacando-os. O Filho de Deus não tem ego. O que pode ele saber da loucura e da morte de Deus, se habita nele? O que pode conhecer do pesar e do sofrimento, se vive na alegria eterna? O que pode saber do medo e do castigo, do pecado e da culpa, do ódio e do ataque? Se tudo o que o cerca é a paz que dura para sempre sem conflitos e imperturbada, no mais profundo silêncio e tranquilidade. Conhecer a sua realidade é não ver o ego e os seus pensamentos. Conhecer a realidade é não ver o ego e os seus pensamentos, seus trabalhos, seus atos, suas leis e suas crenças, seus sonhos, suas esperanças, seus planos para a própria salvação e quanto custa acreditar nele. O preço da fé no ego é tão imenso em sofrimento que a crucificação do Filho de Deus é diariamente oferecida no seu santuário escuro e o sangue tem que ser derramado diante do altar, onde os seus seguidores doentios preparam-se para morrer. E, no entanto, um só lírio de perdão transforma a escuridão em luz, o altar as ilusões no santuário da própria vida, e a paz será para sempre restituída às mentes santas que Deus criou como seu filho, sua morada, sua alegria, seu amor, completamente seu, completamente um com ele. Passamos para a lição do dia. A lição do dia diz assim: o perdão me permite saber que as mentes são unidas. O perdão é o meio designado para o fim da percepção. Só um minuto aqui. O conhecimento é restabelecido uma vez que a percepção é modificada e então dá lugar inteiramente àquilo que permanece para sempre fora do seu alcance. Pois cenas e sons podem, no máximo, servir para trazer a memória que está além de todos eles. O perdão varre as distorções e abre o altar escondido para a verdade. Os seus lírios, lembrando que em um curso em milagres, os lírios são os símbolos do perdão, né? Brilham no interior da mente e a chamam para que retorne e olhe para dentro, para achar o que inutilmente buscou do lado de fora. Pois aqui, só aqui, a paz é restaurada, pois essa é a morada do próprio Deus. A oração. É inquietude que o perdão apague os meus sonhos de separação e pecado. E então, Pai, que eu olhe para dentro
e descubra que a tua promessa da minha inocência, da ausência de pecado em mim, foi mantida. Que o teu verbo permanece imutável no interior da minha mente e o teu amor ainda habita no meu coração. Né? Então a lição do dia é: o perdão me permite saber que as mentes são unidas. O perdão me permite saber que as mentes são unidas. O perdão, na verdade, ele me propicia exatamente isso. Eu alcanço essa verdade. Então, hoje a gente vai fazer uma prática bem interessante com as nossas crianças interiores, tá? Você vai pegar uma mágoa da sua infância, de preferência com o seu pai ou com a sua mãe. Pega uma mágoa pesada, tá? E aí, você vai fazer uma cartinha, talvez, para o seu pai, com a sua mão esquerda, né, com a mão dominante, deixa a sua criança interior escrever, conversa com a sua criança interior, ajuda ela a alcançar um estágio de perdão, né? Entrega a sua mágoa, entrega o seu ressentimento nas mãos do Divino Espírito Santo, pede que ele leve embora, tá bom? Então, essa é a sua prática de hoje. E aí, vai acontecer uma coisa muito curiosa. E depois vocês vão me contar aqui nos comentários aqui no canal. Vocês vão ver que algo, preferencialmente faça isso com um progenitor seu que esteja vivo, tá? Faça isso com alguém que esteja vivo. Se não for possível, às vezes não é possível, não tem problema, tá? Não tem problema. Você pode fazer com o seu progenitor falecido mesmo, porque lá no plano espiritual ele vai receber a sua onda de cura. E talvez você tenha essa resposta que eu tô querendo que você tenha através de um sonho, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai fazer esse trabalho de perdão e você vai pedir ao Divino Espírito Santo. Você vai falar: meu Divino Espírito Santo, por favor, me ajude a eu perdoar o meu pai ou a minha mãe por essa situação aqui desagradável que aconteceu quando eu era criança, quando eu tinha 5 anos, quando eu tinha 6 anos. Eu guardei essa mágoa ainda está não resolvida no meu coração, né? Não tenha vergonha disso, tá? Lembre-se da sua humanidade, não tenha vergonha disso, por favor. E aí, o que vai acontecer? Qual é o propósito desse exercício? Você vai esperar e você vai ver que daqui a alguns dias você vai ter um sinal. Você vai receber um sinal de que esse seu pedido foi acolhido. E de que você realmente conseguiu alcançar um estágio de perdão com relação a essa situação. Talvez você receba um telefonema, talvez você ouça uma frase que você não entenda muito bem do seu pai ou da sua mãe, mas aí vocês vão ter a comprovação exata disso que Jesus fala, né? De que o perdão me permite saber que as mentes são unidas. As mentes, elas são uma só. E nesse sentido, por quê? Porque a filiação é una, né? Isso a gente aprende quando a gente estuda o livro-texto, né? E a filiação é una. Então, o que acontece? A sua onda de amor, ela vai alcançar o seu pai ou a sua mãe. Por isso que não faz diferença se o seu pai ou a sua mãe, eles estão no plano espiritual, tá? E aí, algo vai acontecer, tá? E você pode fazer uma prece para o Divino Espírito Santo assim: meu Divino Espírito Santo, por favor, leve essa minha onda de perdão, de amor, de compreensão, de aceitação para o meu pai ou para minha mãe, tá? Aquele a quem você tiver efetivamente escolhido para fazer esse exercício de perdão, tá? Então, essa lição, ela é bem complementar àquela de ontem, né? Escolho ver a inocência do meu irmão, né? Bem complementar. E o perdão, ele hoje me permite eu me lembrar que todas as mentes são unidas, tá bom?
Essa é a sua tarefa para hoje. Inquietude que o perdão apague os meus sonhos de separação e pecado. E então, Pai, que eu olhe para dentro e descubra que a tua promessa da minha inocência foi mantida, que o teu verbo permanece imutável no interior da minha mente e o teu amor ainda habita no meu coração, né? Vocês lembram que eu falei para vocês ontem que quando a gente se aborrece com alguém, esse alguém ele tá sempre nos convidando a sairmos de uma zona de conforto? Talvez você possa fazer esse exercício de identificação com essa situação que você tá recordando no dia de hoje, né? E quando eu passo a ver os meus aborrecimentos com essa perspectiva, e é óbvio que a gente não conseguia fazer isso quando era pequeno, fica muito mais fácil para eu perdoar. Fica muito mais fácil para eu perdoar, né? Porque lá na infância é um pouco diferente, porque lá na infância eu tô fazendo o download dos meus karmas, né? É como eu costumo brincar aqui com vocês, eu tô fazendo a atualização de toda essa energia kármica que eu trouxe para resolver nessa vida, ou minimamente para tentar resolver nessa vida, né? Então eu tô fazendo essa atualização, tá bom? Agora a gente passa para a leitura da Marianne Williamson, do livro A Year of Miracles, Daily Devotions and Reflections, né? Um ano de milagres, devoções e reflexões diárias, e estamos no dia 336. Ela diz assim, o texto diz assim: eu saúdo as novas pessoas com um coração afetuoso e amigável. Cada encontro está de acordo com uma atribuição divina. Que eu não veja estranhos, mas apenas amigos, naqueles a quem eu ainda não tiver conhecido. Que todos aqueles que cheguem à minha presença sintam uma energia de boas-vindas pacíficas que sai do meu coração e vai para o coração delas, né? Essa energia, essa onda de energia, né? De saudação pacífica. Que todos os meus encontros sejam santos no dia de hoje, à medida em que eu abro o meu coração para todos. Que eu possa abençoar cada pessoa numa sala, antes mesmo de eu entrar nessa sala. E cada um daqueles à minha volta, enquanto eu permaneço no meio deles, né? Para que então eu experimente os milagres trazidos para mim, quando o meu coração está aberto ao amor, né? Então, o meu coração, ele está aberto ao amor. Ele está aberto a ser um canal do amor divino, né? Que esse amor divino, ele flua através de mim. Através de mim, ele só vai poder fluir se o meu coração estiver aberto. Compreendem? Muito bem. Aí a oração. Querido Deus, por favor, coloque os seus anjos à minha volta, para que sempre me lembrem da beleza das suas crianças. Que eu nunca me esqueça de abençoá-los, abençoar as crianças de Deus, né? Os meus irmãos, independentemente de quem eles são. Que possam todos, na minha presença, sentir a sua paz e o seu amor. Amém. Uau, né? Então que hoje nós possamos saudar as novas pessoas com um coração afetuoso e amigável, né? Engraçado ler isso agora, porque eu não tinha lido antes, né? Eu saí, fui fazer minhas coisas, né? E aí eu tava na academia, hoje eu fui fazer musculação, e aí eu tava numa parte, tipo um mezanino que tem na sala de musculação, e eu tava sozinha. E aí nisso chegou uma menina bem jovem. E eu olhei pro rosto dela e eu dei um sorriso, assim, foi uma coisa que veio do meu coração. Eu não conheço ela, eu dei um super sorriso, de orelha a orelha pra ela. E foi muito legal, porque ela olhou pra mim, ela captou a energia que eu tava mandando pra ela,
devia estar ali com o coração também muito aberto, e ela me retribuiu com um sorrisão. Ela não falou nada, eu não falei nada. Dali a pouco eu saí do mezanino e fui embora, ou ela, agora eu nem me lembro, ela saiu do mezanino e foi embora, mas ali houve uma troca de uma onda de amor entre mim e ela. Uma pessoa que eu nunca tinha visto na academia, ela deve ser aluna nova, ou talvez male em outro horário, mas mais provavelmente deve ser aluna nova, porque eu costumo ir malhar no final de semana, né? Não a conhecia. E eu, de alguma maneira, eu já tinha observado ela no salão da musculação, e de alguma maneira eu captei alguma boa energia nela, né? Agora eu tô me dando conta disso. Então é isso, né, gente? Que nós possamos encher de amor os lugares aonde nós vamos, tá bom? E é isso que eu quero deixar para vocês, para pontuar esse texto de hoje, tá? Eu queria dar continuidade aqui ao nosso vídeo, lendo um comentário que a Denise Helena mandou há um dia, tá? E ela diz assim, era para eu ter lido ontem e eu acabei me esquecendo. Ainda sobre o tema da vergonha, né? Vergonha da nossa infância, né? Sobre o qual nós tratamos aí bastante durante a semana, né? E que, por sinal, ter falado disso para vocês me trouxe uma série de insights e foi bem importante no meu processo pessoal, tá? Ela diz assim, gente, quando eu era criança, eu morria de vergonha por ser adotada. Eu me sentia o patinho feio. Querida, eu não sou adotada, eu não fui adotada, né? Pelo menos até onde eu sei. Eu nunca fiz um DNA, um exame de DNA para saber se realmente eu sou filha dos meus pais, mas eu diria para vocês que eu sou a mistura exata do meu pai com a minha mãe, então acho que eu realmente não fui adotada. E eu me senti o patinho feio. Eu também me senti o patinho feio, tá? Só pra você ficar tranquila, tá? E eu me lembro que quando eu era criança, eu devia ter uns 4, 5 anos, a minha irmã ganhou uma vitrolinha e ganhou também uns disquinhos coloridos dos filmes da Disney. Então a gente tinha Cinderela, a gente tinha Aristogatas, a gente tinha o Patinho Feio. E eu ouvia aquilo, me dava um desespero profundo, entendeu? Mas me dava um desespero profundo a história do Patinho Feio. E eu, quando a história do Patinho Feio terminava, que ele descobria lá que ele era cisne, e que tinha toda aquela tristeza lá dele não saber, a mamãe cisne tinha perdido ele, enfim, não ajudava, sabe? Eu já tinha chorado o tempo inteiro, eu já estava bem dentro daquele desespero, quando acabava eu já não tinha mais jeito de sair, tá? Então só pra você saber. Você não está sozinha. Mas acho que os meus pais adotivos não tinham vergonha sobre isso. Eu estou aqui refletindo sobre isso. Sobre a sua história do carro no final, eu lembrei que eu e a criançada da minha rua adorávamos ajudar os adultos a empurrar o carro que enguiçava na rua. Era uma festa. Era uma festa para vocês e não para a criança que estava dentro do carro. Aí ela botou assim, isso aqui é que me fez ler, tá? Me lembrei de uma situação agora. Na minha infância, um senhor bateu palmas na minha casa, procurando os meus pais, e eles não estavam. Eu estava na área brincando. E ele perguntou quem eu era, e eu respondi que eu era a filha dos meus pais. Como os meus pais tinham idade para ser os meus avós, ele ficou me olhando por um tempo com um ponto de interrogação, né, no rosto, como se duvidasse daquilo que eu tinha dito, e eu respondi naturalmente que eu era adotada. Então ela já sabia que era adotada, né? Você só não contou pra gente, Denise, quantos anos você tinha quando isso aconteceu. Ele me deu um sermão, pelo menos foi assim que eu percebi. Me disse que eu nunca deveria falar aquilo, mas não me explicou o porquê.
acho que a partir dali eu devo ter pensado que não era uma coisa boa, né? Então ela estava super bem com o fato de ser adotada, e aí veio uma pessoa de fora e falou para ela que ela não podia contar para os outros que ela era adotada, mas ela era muito pequena para ser filha dos pais que já tinham idade para serem avós dela. O que eu queria comentar com vocês desse comentário da Denise, né? Ela botou assim: acho que meus pais adotivos não tinham vergonha sobre isso. Talvez não tivessem muita, Denise, mas se eles eram muito idosos, provavelmente em algum nível tinham, né? Não sei se você tem irmãos, se você tinha irmãos, porque aí se tinham irmãos realmente, provavelmente não tinham vergonha, né? Mas aqui para mim fica muito claro pelo que você escreve que você estava aparentemente estava bem com o fato de ser adotada. E aí esse senhor vem e te traz uma vergonha, né? Ele pega a vergonha dele e entrega para você. E você, inocentemente, compra essa ideia, né? Como tantas vezes a gente faz, né? Então, depois você conta pra gente quantos anos você tinha e se os seus pais, se você tem irmãos, como foram as circunstâncias da sua adoção, né? Se os seus pais efetivamente tinham outros filhos. Tá bom? E é isso que eu queria comentar, né? E que legal que você de cara soube que era adotada, né? Porque eu acho que isso tira um fardo, né, da criança, né? Muito bem, a gente vai ler aqui, vai finalizar o texto que eu tinha que ter finalizado, do capítulo do Curando a Vergonha que Impede de Viver, onde ele diz pra gente, ele traz pra gente diretrizes para a escolha de um grupo de apoio, né? Um grupo de apoio no trabalho de recuperação da criança interior. Aí ele diz assim: sem dúvida, existem outros grupos íntimos além dos grupos de 12 passos, né? Que são os Alcoólicos Anônimos e Companhia Limitada. É possível encontrar um desses grupos na igreja ou na sinagoga. Muitos encontraram uma intimidade sem uma base de vergonha em grupos de psicoterapia ou com terapeutas individuais. Muitas coisas cruciais devem ser procuradas. Então, ele está falando aqui que você precisa encontrar um grupo para te apoiar nesse processo de cura, né? E eu recomendei aqui para vocês a terapia de grupo, né? Que eu adoro terapia de grupo. E recomendei para vocês também os grupos de 12 passos. Há pouco tempo atrás, fiquei sabendo que as igrejas evangélicas, aqui no Rio de Janeiro pelo menos, estão fazendo trabalhos com grupos de apoio, né? Me parece que com alguma filosofia parecida dos grupos de 12 passos, tá? Mas não sei detalhes porque eu não sou evangélica, tá? Aliás, de fato, eu atualmente não tenho... A minha prática espiritual é a minha prática da Seichonoye, vocês sabem, né? O grupo precisa não ser crítico nem causador de vergonha. Quando você se arriscar a participar de um grupo, esteja consciente de que você é livre para deixá-lo se sentir indevidamente exposto ou submetido à vergonha. O grupo deve ser democrático e não controlador. Cada pessoa pode ser real num grupo assim. Cada pessoa pode ser diferente. É isso que nenhuma pessoa com uma base de vergonha jamais experimentou. E é aí que o grupo traz a cura, tá? Tá bom? É aí que o grupo traz a cura. O líder do grupo precisa exibir a vergonha saudável. Isso significa que ele não agirá de uma maneira desprovida de vergonha, controladora, perfeccionista, rígida. O líder será uma pessoa que estará percorrendo o caminho enquanto faz o seu discurso. O líder será como um guia que avançou adiante do grupo e pode dizer aos seus seguidores o que existe no vale mais à frente. No vale aqui que ele está dizendo no momento em que a gente desce, né? No momento em que a gente não tem uma experiência tão positiva, né? Porque a vida é feita disso, né? Picos e vales, né?
O líder será uma pessoa que estará percorrendo o caminho. Não. Quase todas as pessoas com uma base de vergonha precisam de um grupo que se toque e se abrace de uma maneira respeitosa. Isso significa que ninguém simplesmente vai se aproximar de você e abraçá-lo. Os limites precisam ser respeitados. Se você se sentir excessivamente ameaçado pelo contato físico, pode evitá-lo sem dar nenhuma explicação. Você será ensinado a perguntar a outra pessoa se ela quer ser abraçada, e você será consultado antes de ser abraçado. Isso é importante, tá, gente? E eu recordo aqui que ele está tocando nesse assunto, especialmente porque isso é muito importante nos países frios, né? Essa nossa coisa aqui de brasileiro, de todo mundo se pegar, se beijar, se abraçar, é muito alienígena para eles, tá? Os nossos toques físicos, que são absolutamente naturais, você vai na caixa do supermercado, você paga, agradece a ela, dá um tapinha nas costas, isso não existe, tá? Nos países frios, não existe. Aliás, eu acho que não existe em nenhum lugar do mundo, né? Só existe aqui no Brasil mesmo, como dizia o Gasparetto, nessa ilha louca chamada Brasil. Ele chamava o Brasil de Ilha Louca Tropical, né? Tudo bem, gente, a gente sabe que o Brasil não é uma ilha, tá? Mas ele chamava no sentido de dizer que nós somos únicos no mundo, tá? E brasileiro é único no mundo, vocês podem ter certeza, não tem gente igual ao povo brasileiro não, a gente é único, né? Se você chega, por exemplo, na Europa, você vai ver que o austríaco, ele é parecido com o alemão, ele é um pouco parecido com o húngaro, tá? Você vai ver que o inglês é um pouco parecido com o escocês, né? Você vai ver que o americano é um pouco parecido com o canadense, né? Você vai ver que os africanos, de um modo geral, são parecidos, né? Com alguns países que ficam um pouco fora, são pontos assim, meio fora da curva, tipo África do Sul, tá? Onde teve um apartheid muito forte durante muitos anos, né? A terra lá do Mandela, né? Mas se você pega um brasileiro, não, ele não é parecido com ninguém, tá? Muitos de nós fomos envergonhados na nossa vida pré-verbal, ao sermos tocados e abraçados. Antes da linguagem, a ponte interpessoal é construída através do toque e do contato. Os bebês que não são tocados e a quem não é oferecida uma interação morrem de uma espécie de privação de contato denominada mirasmos. Marcel Geber, que participou de uma comissão da ONU destinada a estudar a deficiência de proteínas nas crianças de Uganda, descobriu que os bebês e as crianças pequenas do país eram os mais adiantados do mundo. Parece que as crianças eram o tempo todo abraçadas pelas suas mães, e seus corpos estavam em um constante contato e movimento. Eu não entendi muito bem essa frase, né? Eu não entendi muito bem o que ele quis dizer aqui. Mas depois eu procuro o estudo e conto para vocês. Eram os mais adiantados do mundo, as crianças de Uganda? Não sei o que ele quis dizer. Por fim, um grupo precisa permitir a plena expressão de todas as emoções. Essa é a dinâmica mais crucial do processo do grupo. A pessoa precisa ser capaz de expressar aberta e livremente os seus sentimentos. A vergonha é a emoção principal, porque reúne todas as outras emoções, exceto a raiva. Mas, como vimos, ela transforma a raiva em ira e transmite uma sensação esmagadora. Expressar livremente os sentimentos é como descongelar. Você vai passar por essa saída da vergonha do seu corpo. E presta atenção, a vergonha vai sair do seu corpo físico, do seu corpo mental, do seu corpo emocional, do seu corpo etérico, tá? Ela é experienciada como um descongelamento, isso é real. Isso é real, você se descongela emocionalmente. Lembrando que onde ela está aprisionada em maior grau é no seu corpo emocional, tá? Que ela é uma emoção.
tá? Mas ela tá afetando o seu mental, ela tá afetando o seu físico, ela tá afetando o seu corpo etérico, né? Que é o perispírito, né? Os espíritas chamam o corpo etérico de perispírito. Quando a vergonha cerca todos os nossos sentimentos, ficamos psicologicamente entorpecidos. No início é difícil entrar em contato com os nossos sentimentos. Também podemos ficar confusos. Às vezes nos sentimos pior antes de nos sentirmos melhor. Isso é verdade também. Tá? Tenho alunos, inclusive vários, que estão me reportando que se sentiram pior e agora estão melhorando. Às vezes nos sentimos... o importante é sentir. Nossos sentimentos representam quem somos em qualquer momento considerado. Quando estamos insensíveis às nossas emoções, perdemos o contato com quem somos de verdade. Meu conselho é empreender lentamente o aprendizado de identificar e expressar as emoções. Nunca aprendemos isso por causa das regras de não falar e dos exemplos deficientes nas nossas famílias disfuncionais. No início, as emoções parecerão estranhas e assustadoras. Sentiremos medo de ser esmagados por elas. Algumas pessoas terão de fazer um trabalho mais intenso com as emoções. No início, o simples fato de sentir as nossas emoções já diminui a vergonha, né? Às vezes, só o fato de você se sentar, se lembrar, escrever e dar uma boa chorada, nossa, já vai fazer você se sentir muito melhor, né? Porque o choro sincero, quando a gente está elaborando, né, um processo psicológico, ele faz com que o nosso cérebro produza uma série de neurotransmissores que vão nos trazer bem-estar, sentimentos de bem-estar e de alívio no final desse processo. Compartilhar as emoções com outra pessoa é ser vulnerável, né? Se permitir ser vulnerável. E como a outra pessoa vai compartilhar com você também, você vai ter um sentimento de igualdade, de normalidade. Você vai falar assim, nossa, então eu não estava sozinho, né? Na minha infância. É externalizar algo e sair do esconderijo. Robert Firestone, em seu livro The Fantasy Bond, numa tradução livre aqui, a ligação de fantasia, declarou que não funcionamos de uma maneira totalmente humana enquanto não temos verdadeiras amizades e não vivemos em uma comunidade. O oposto é viver a vida em uma ilusão fantasiosa de união, né? Quantos casamentos a gente vê assim, né? As pessoas são as mais distantes possíveis e estão ali casadas, mostrando lá a aliancinha lá no dedo. As pessoas são praticamente dois estranhos que vivem na mesma casa e às vezes dormem na mesma cama. Todos os vícios e relacionamentos emaranhados são vínculos fantasiosos que criam uma vida de retraimento interior e gratificação autotolerante. Essa vida não é humana. Somente na vida do diálogo e da comunicação podemos verdadeiramente viver e crescer. Tá? Muito bem. Então, ele está nos ensinando a como buscarmos e encontrarmos um grupo. Então, você vai precisar, quer dizer, é aconselhável que você busque, que você encontre um grupo que te dê o acolhimento necessário para que você possa sentir. E aí cabem algumas explicações a respeito de como esse processo grupal ele vai funcionar, né? O Eduardo Mascarenhas, ele escreveu, eu li esse livro no ano passado, se eu não estou enganada, ou talvez em 2021. O Eduardo Mascarenhas, que foi um dos caras que trouxe a psicanálise para o Brasil, vocês vão lembrar dele, ele já é falecido, mas ele era o marido da Cristiane Torlone, né? E ele escreveu um livro sobre os grupos de 12 passos. Então, a ideia que ele defende no livro, com a qual eu concordo inteiramente, é que dentro dos grupos de 12 passos você acaba experimentando um processo psicanalítico grupal, né?
O que que acontece? Quando a criança nasce, eu já falei isso aqui para vocês e vale a pena recordar, quando a criança nasce, ela precisa se enxergar nos olhos dos cuidadores primários dela, dos pais, né? Ou dos avós, dos tios, enfim, quem esteja lá para a criança, quem estiver lá desempenhando esse papel para a criança, né? E aí, o que que acontece? Quando ela começa a se ver nos olhos desses cuidadores, mas de uma maneira que não é amorosa, não é de aprovação, não é de aceitação, então essa vergonha começa a brotar dentro dela, tá? O bebê não nasce envergonhado, né? Essa vergonha é tipo assim, inoculada aqui na terceira dimensão. O bebê nasce livremente, se sentindo muito bem consigo próprio, né? Tive com um bebezinho que é meu afilhadinho agora no domingo. Gente, o bebê tá no 7º céu, né? Então, o que que acontece? Dentro desse ambiente de infância, que não foi suficientemente bom, a criança cresce e começa a internalizar a vergonha tóxica. Então, ela não se vê e não tem a possibilidade de sentir os próprios sentimentos dentro do grupo. Inclusive, se ela demonstrar certo tipo de sentimento, ela pode ter o seu pertencimento ameaçado. Como assim, Jaque? O que que você quer dizer? Quero dizer assim, vamos supor que essa criança esteja em dor e esteja muito vulnerável. O pai e a mãe podem chegar para ela e ameaçar ela de abandono se ela não parar de chorar. Literalmente. Eu vou mandar você, se os pais são separados, eu vou mandar você para casa do seu pai. Aqui você não fica fazendo esse drama. Então a criança não é permitido experimentar a própria vulnerabilidade. Então ela cresce com a vergonha tóxica. Ela cresce sem o sentimento de pertencimento, que é uma das necessidades fundamentais do ser humano, e ela cresce sem poder se ver a partir de um olhar positivo. Que ela olha para o cara do pai e o pai tá lá pé da vida com ela. Na verdade não é com ela, é com ele mesmo, mas ela entende que é com ela, né? Ela olha para a cara da mãe, a mãe tá com aquela cara de vítima porque brigou com o pai. Ela não encontra uma identidade saudável para ela se ver, para ela poder construir. Ela não encontra. E não pensem vocês que as crianças que são mimadas não sofrem disso. As crianças excessivamente mimadas, elas sofrem de vergonha tóxica do mesmo jeito que aquelas são negligenciadas. Porque o que é mimado na criança mimada é o falso eu, é a máscara. Tá? Um bom filme para vocês verem isso que eu tô explicando é o original. Esse segundo eu não vi, então não posso falar. É o filme original que passava na TV lá na sessão da tarde, na década de 80, A Fantástica Fábrica de Chocolate. Vejam as crianças da Fantástica Fábrica de Chocolate. E vocês vão ver as várias crianças feridas. Organizadas de formas diferentes, mas as várias crianças feridas, tá? E, enfim, então, quando você vai para o grupo, quando você vai para a terapia de grupo, e essa terapia, ela pode estar sendo coordenada, se for o caso de um grupo de 12 passos por um companheiro mais antigo, ou se for uma terapia de grupo, ela está sendo conduzida por um psicoterapeuta, de preferência, né, gente? Porque hoje em dia todo mundo faz um cursinho de final de semana, né? Faz um cursinho online e vira terapeuta, né? E resolve os seus problemas em umas 3 sessões no máximo, né? O que a gente mais vê. Enfim, nesse grupo você vai poder sentir as suas emoções, quaisquer que sejam, e ter o amor do grupo, a compreensão do grupo, o acolhimento do grupo. Então você vai poder sentir vergonha, você vai poder sentir raiva, você vai poder sentir culpa, você vai poder se sentir inadequado, não bom bastante, você vai levar essas questões para o grupo. E aí as pessoas vão te acolher. Por isso que você tem que saber escolher o grupo.
Você não vai escolher qualquer grupo. Não vai. Você vai escolher um grupo que tenha um funcionamento, que está presente, cumpra esses requisitos aqui que o Bradshaw acabou de ditar pra gente, né? Tá bom? Então é basicamente disso que ele está falando. Quando você encontrar o seu grupo, a sua criança vai se sentir muito acolhida. Talvez pela primeira vez na vida, a sua criança interior ferida entenda que ela encontrou alguém que pode acolhê-la, porque ela não teve isso em casa. Não teve isso em casa, muito provavelmente porque os seus pais não tiveram isso na casa deles, na infância deles, e cresceram com toneladas de vergonha tóxica. Então a gente não está aqui falando nada para você condenar o seu pai ou a sua mãe. Nós estamos aqui falando de algo para que você modifique e não fique, não transmita isso para as próximas gerações que virão depois de você, tá bom? Então vamos nos lembrar da lição do dia, que é a lição de número 336, uma belíssima lição, que é o perdão me permite saber que as mentes são unidas, tá? Hoje você faz o seu exercício com a sua criança interior e aí você me conta amanhã nos comentários aqui como é que foi essa prática, tá bom? Talvez você não tenha uma resposta amanhã, vai ter uma resposta sobre si mesmo, né? De como você se sentiu. Mas talvez você leve um tempo aí para ver acontecer isso que eu tô falando que vai acontecer. Tá bom, meus amores? Então é isso. Eu deixo vocês, essa era a mensagem para o dia de hoje. Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.